professores! Hoje nós faremos uma pequena revisão do conteúdo estudado na aula anterior. Iremos falar sobre o uso do solo no ambiente agrícola, em que essas atividades podem agredir o solo. Sabemos que o solo é muito importante para a sobrevivência dos seres vivos, incluindo os seres humanos, pois nós dependemos dos recursos do solo, ou seja, para plantarmos as plantas, que nós precisamos nos alimentar, frutas, verduras e cereais, nós precisamos do solo. O boi, a vaca, para comer o pasto, precisa do solo que é plantado esse pasto. E também as madeireiras, para retirar as madeiras para fazer construções, para fazer móveis. As indústrias de roupas também, que retiram o algodão que é plantado no solo. E os produtos também, como cimento, ferro, que são feitos de minerais que também são retirados das rochas que vêm do solo. Portanto, nós dependemos muito do solo. E, infelizmente, o solo sofre muitos desgastes por diferentes fatores. Por exemplo, a erosão. A erosão, ela ocorre pela ação da chuva e do vento. E isso é algo natural. Isso é comum acontecer na natureza. Mas esse processo é um processo em que parte do solo é arrastada. Mas apesar disso acontecer de forma natural, a erosão pode ser acelerada com consequência de atividades realizadas pelos seres humanos. Por exemplo, a retirada da vegetação para a prática da agricultura, para a criação de pastos e outras coisas mais que os seres humanos fazem. Então, isso tudo acelera mais a erosão, prejudicando cada vez mais o solo. E essa erosão pode afetar também rios e lagos. Eu vou dar um exemplo para vocês, como isso acontece. Nas margens dos rios, dos riachos, das lagoas, existem plantas que são chamadas de mata ciliar. Essa mata ciliar são formadas por raízes de planta que ajudam a evitar que o solo seja carregado e depositado no fundo dos rios. Quando essa mata ciliar é retirada, toda essa terra, essa areia vai para o fundo dos rios e deixa o rio mais raso, vai aterrando o rio. E isso pode prejudicar os seres vivos que vivem nesses rios ou nesses lagos, porque já são acostumados a uma determinada profundidade. Então, a erosão, além de ser um processo natural, ela pode prejudicar, pode prejudicar o solo, prejudicar os rios, por causa das ações realizadas pelos seres humanos, porque acelera mais ainda esse processo de erosão. Outra coisa que prejudica bastante o solo são as queimadas. Como que elas podem prejudicar o solo? Elas não matam somente as plantas e os animais, mas elas matam também os micro-organismos decompositores. Esses micro-organismos decompositores são responsáveis pela decomposição das folhas que caem das árvores. E essas folhas é que ajudam a adubar e fertilizar o solo. Então, uma vez que esses micro-organismos são mortos com as queimadas, ele não vai ajudar nessa fertilização, na decomposição das folhas. E o solo acaba sendo um solo infértil, ou seja, um solo improdutivo. Não será possível mais plantar nesse solo. As plantas não nascerão mais assim com facilidade. Outra coisa que prejudica bastante o solo são os agrotóxicos. Agrotóxicos é um tipo de produto industrializado que é usado nas plantações para matar alguns tipos de pragas. Pragas são insetos que danificam as plantações. E, infelizmente, esses agrotóxicos, eles vão para os lençóis de água subterrânea, ou seja, a água que fica no subsolo. Infelizmente, ela acaba afetando e contaminando essas águas e acabam indo para os rios e pode matar alguns outros seres vivos. Deixa o solo contaminado. E quando nós comemos algumas frutas, alguns vegetais que foi colocado agrotóxico nele numa grande quantidade, pode causar problemas para nós também e para os outros animais que comerem daqueles vegetais. Então, gente, espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Vocês podem estar acompanhando pelo livrinho de vocês, viu? Das páginas 61 até a página 64.
E logo depois de acompanhar o conteúdo, vocês irão responder somente a página 63, a questão 2, letras A, B e C, e vão enviar para o meu PV. Respondam no caderno, tá bom? Porque o livro tem pouco espaço, fica ruim para poder corrigir a atividade de vocês. Então, vocês podem estar colocando só a resposta. Coloca a letra A e coloca a resposta, B, resposta, e a C e a resposta, tá bom? Que aí fica melhor para eu corrigir